Eu percebo que muitos fãs ainda têm dúvidas sobre a viagem no tempo que Hermione e Harry fizeram em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Vocês sabem exatamente como que o vira-tempo funciona? Conhecem as leis e as regras da viagem no tempo no mundo bruxo? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudo isso pra vocês e muito mais. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Como é misterioso o tempo, poderoso, e quando interferimos, perigoso. Com essa curta e simples frase, Alvo Dumbledore foi capaz de dizer os princípios mais básicos e importantes da viagem no tempo no mundo bruxo. E agora nós vamos nos aprofundar de verdade nesses princípios, para melhor entender como que tudo isso funciona. No universo mágico de Harry Potter existem leis importantes que regem a viagem no tempo, e os Inomináveis estudavam o tempo meticulosamente no Departamento de Mistérios, mais precisamente dentro da Sala do Tempo. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Harry, Rony, Hermione, Gina, Neville e Luna vão ao Ministério da Magia, eles acabam entrando dentro dessa sala. É dito no livro que a porta de entrada da Sala do Tempo era iluminada por belas luzes que dançavam e cintilavam como diamantes. O interior da sala era intensamente claro e cheio de relógios de vários tipos e modelos, que ficavam expostos nos intervalos das estantes ou sobre as escrivaninhas que ficavam espalhadas pelo lugar. Numa extremidade da sala ficava um vidro de cristal em forma de sino que era quase do tamanho de Harry. A luz que dançava e cintilava como diamantes na porta de entrada era emitida por esse vidro de cristal que parecia estar cheio de um vento luminoso que soprava em ondas. E aí dentro desse vidro, flutuando na correnteza luminosa, tinha um pequeno ovo que brilhava como uma joia. E quando o ovo subia, ele se abria e saía de dentro dele um beija-flor que era jogado para o alto do vidro. Mas quando esse beija-flor atingia a corrente de ar, ele voltava para o fundo do vidro e entrava dentro do ovo novamente, como se o ovo nunca tivesse se quebrado. Conseguem perceber? Esse beija-flor no vidro estava dentro de um looping do ciclo do tempo. Ele nascia, crescia e depois voltava no tempo, entrando dentro do ovo novamente. Só que esse ciclo foi interrompido na batalha do Departamento de Mistérios, quando Hermione estuporou um comensal da morte que, com o impacto do feitiço, acabou afundando a cabeça dentro do vidro de cristal, que naquele momento se revelou parecer mais com uma bolha de sabão do que com um vidro de verdade. O Comensal da Morte parou esparramado de costas sobre a mesa, com a cabeça dentro do vidro cheio de vento cintilante. A partir daí, um fenômeno horrível e ao mesmo tempo muito interessante começa a acontecer com o Comensal. A cabeça dele começa a encolher rapidamente e foi ficando cada vez mais pelada. Os cabelos dele começaram a entrar de volta no crânio e a barba começou a desaparecer. E as bochechas dele foram ficando cada vez mais lisas. A cabeça adulta do Comensal da Morte tinha se tornado uma cabeça de bebê, encaixada grotescamente no pescoço adulto dele. Mas pouco tempo depois, a cabeça dele foi retornando para sua forma natural adulta, e no meio dessa confusão toda, Hermione parece compreender o que estava acontecendo e diz: é o tempo. O tempo. E aí ela vê a cabeça do Comensal da Morte voltar para a forma de um bebê novamente, ou seja, estava acontecendo com o Comensal a mesma coisa que estava acontecendo com o Beija-Flor. Ele estava passando pelo mesmo ciclo que acontecia dentro do vidro de cristal. Muita gente lê essa parte no livro e simplesmente passa direto, porque parece ser apenas uma descrição de como era a Sala do Tempo e do que tinha dentro dela. E o que acontece com o Comensal parece ser apenas mais uma magia qualquer que atingiu ele naquele momento. Mas a verdade é que esse vidro de cristal com o ovo de beija-flor dentro dele continha a magia do tempo. Esse vento luminoso que ficava dentro desse vidro era a magia que tornava um bruxo capaz de voltar no tempo. E era isso que os Inomináveis estudavam para compreender o tempo e como ele funcionava. Durante longos anos, várias tentativas de voltar no tempo foram feitas pelos Inomináveis, com o objetivo de compreender o tempo e suas leis. Só que todas as tentativas em que o viajante voltava no tempo mais do que algumas horas
resultaram em danos catastróficos. E por muitos anos eles não conseguiram compreender o porquê que os viajantes do tempo nunca sobreviviam a essas jornadas. Até que em 1899, uma inominável chamada Eloise M. Tumble viajou no tempo indo até o ano de 1402, ou seja, ela voltou quase 500 anos no passado. Só que ela acabou ficando presa no passado por 5 dias, e quando os outros inomináveis do Departamento de Mistérios finalmente conseguiram trazê-la de volta, o corpo dela estava irreparavelmente danificado. Ela tinha envelhecido quase 500 anos e acabou morrendo no Hospital St. Mungo's para doenças e lesões mágicas. Foi só aí que os inomináveis perceberam o que acontecia com os viajantes. Toda vez que eles retornavam da viagem no tempo, o corpo deles envelhecia o número de anos da viagem que eles faziam. Por exemplo, se um bruxo viajasse do ano 1900 para o ano 1800, quando ele retornasse para o ano 1900, ele iria envelhecer 100 anos. Se por alguma razão ele escolhesse permanecer no ano 1800, ele poderia continuar a viver a vida dele normalmente, envelhecendo de forma natural. Mas ao retornar para o seu tempo, ele envelheceria rapidamente. Agora, voltando para o caso de Eloise M. Tumble, não se sabe o que ela fez no passado durante os 5 dias em que ficou presa por lá, mas os inomináveis descobriram que, seja lá o que ela tenha feito, isso mudou drasticamente o curso da vida de todos aqueles que ela conheceu, fazendo com que nada menos que 25 descendentes dessas pessoas desaparecessem no presente, como se nunca tivessem nascido. E mais, houve sinais alarmantes nos dias após o retorno dela do passado. O próprio tempo tinha sido completamente perturbado, por causa de uma violação grave de suas leis. E como resultado disso, a terça-feira seguinte durou 2 dias e meio, enquanto que a quinta-feira passou no espaço de 4 horas apenas. Vejam só que loucura, galera. O Ministério da Magia teve muitos problemas para encobrir tudo isso, afinal de contas, quem não iria notar uma coisa dessas, né? A partir daí foram impostas leis e penalidades muito mais rigorosas para os que estudavam a viagem no tempo. E depois dessa experiência desastrosa, o Ministério da Magia decidiu parar completamente com os experimentos de viagens no tempo de longos anos. Eles concluíram que o período mais longo que poderia ser revivido sem a possibilidade de danos graves tanto ao viajante quanto ao próprio tempo era o período de cerca de 5 horas. Galera, Dumbledore não estava viajando quando ele disse que o tempo é perigoso quando interferimos nele. Segundo o professor Saul Croker, que durante toda a sua carreira no Departamento de Mistérios estudou a magia do tempo exaustivamente, os Inomináveis encontraram uma outra forma de continuar os seus experimentos sobre o tempo sem correr os mesmos riscos que corriam nos estudos anteriores. Eles conseguiram colocar feitiços de reversão de hora única, que eram muito perigosos e muito instáveis, dentro de pequenas ampulhetas encantadas que podiam ser usadas no pescoço de um bruxo ou bruxa. Aparentemente, esses feitiços se comportavam bem e deixavam de ser tão instáveis quando eram postos dentro de um recipiente tão pequeno. Essas pequenas ampulhetas podiam ser giradas de acordo com o número de horas que o usuário desejaria reviver. Por exemplo, se a pessoa quisesse voltar 3 horas no passado, bastava ela dar 3 voltas na ampulheta encantada. O objeto que continha uma dessas ampulhetas passou a ser conhecido no mundo bruxo como vira-tempo. Então a magia contida nos vira-tempos não partia deles. Na verdade, eles funcionavam como pequenos recipientes de uma magia muito poderosa já existente. E esses feitiços de reversão de hora única que eram colocados dentro deles eram produzidos a partir dessa magia já existente. Vocês se lembram de tudo que eu falei sobre a Sala do Tempo no Departamento de Mistérios? Lembram do vidro de cristal em forma de sino que continha um vento luminoso que soprava em ondas? Lembram que eu disse que essa era a magia do tempo? E que a Hermione percebeu isso ao ver o que aconteceu com o Comensal da Morte, que acabou afundando a cabeça dentro do vidro? Pois então, era daí que vinha a magia que foi capaz de fazer Eloise M. Tumble e vários outros inomináveis voltarem vários anos no passado. Era daí que vinha a magia dos vira-tempos, que era capaz de fazer bruxos e bruxas voltarem no passado por algumas horas.
Aquele vento cintilante dentro do vidro de cristal era a magia do tempo que era estudada meticulosamente pelos inomináveis do Departamento de Mistérios. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: de onde que vinha essa magia afinal? Bem, a verdade é que nós não sabemos ao certo. Esse é o tipo de magia que simplesmente existe, como se fosse uma força da natureza. E aqui chega um momento em que eu preciso explicar uma coisa muito importante para vocês, antes da gente continuar a falar mais sobre o tempo, suas regras e mistérios e todas as suas implicações na saga de Harry Potter. É muito importante compreender que nas histórias de fantasia existem dois sistemas principais que definem o tipo de magia que está sendo usada numa obra. Estes dois sistemas são conhecidos como Hard Magic e Soft Magic, ou em português, magia dura e magia suave. De modo geral, a magia dura é o tipo de magia que possui regras específicas que limitam o usuário ou praticante da magia naquilo que ele pode fazer. Nesse caso, o leitor consegue entender de maneira mais clara essas regras e consegue identificar de modo mais fácil como que essa magia funciona, inclusive entendendo melhor os conceitos e origem da magia em questão. Por outro lado, a magia suave é o tipo de magia que, embora regras possam ser aplicadas a ela, não existem limites específicos ou informações mais concretas que sejam conhecidas pelo personagem que executa ela ou pelo leitor. Os conceitos são difíceis de serem definidos e, consequentemente, mais difíceis de serem compreendidos. São conceitos mais abstratos. Nesse tipo de magia, muitas vezes a gente acaba chegando à conclusão de que as coisas acontecem porque acontecem. É praticamente impossível de entender ou descobrir a origem desse tipo de magia. Em Harry Potter, nós encontramos esses dois tipos de magia. Por exemplo, de modo geral, com raras exceções, as varinhas são objetos de magia dura. Nós sabemos que elas possuem propriedades mágicas que servem como canalizadores da magia que o bruxo possui dentro de si próprio. Sabemos que, na maioria dos casos, para lançar um feitiço, um bruxo precisa adquirir uma varinha mágica e conhecer o encantamento e movimento de varinha corretos para conseguir o resultado desejado. Agora, quem aí consegue me explicar de maneira conclusiva a origem e as propriedades da magia existente na Sala Precisa? A Sala Precisa era uma sala secreta dentro do castelo de Hogwarts que só aparecia quando uma pessoa precisava muito dela. A sala tinha a sensibilidade de compreender o que a pessoa precisava e aí ela se transformava se equipando de tudo o que era necessário para a pessoa. É claro que havia limitações, por exemplo, a Sala Precisa não podia providenciar comida para as pessoas, já que a lei de transfiguração elementar de Gamp diz que não é possível conjurar comida do nada utilizando a magia. Um bruxo pode convocar uma comida pronta ou usar a magia para preparar a comida, mas não fazer brotar alimento do nada. Então, existem regras que regem a magia que acontece dentro da Sala Precisa, porém ninguém sabe a origem dessa magia. Ninguém consegue explicar como que essa magia acontece. E no fim das contas, a gente só aceita que a Sala Precisa faz isso porque ela faz isso. Ela existe porque existe. Isso é magia suave. Então, aplicando isso ao assunto que nós estamos discutindo aqui, o vira-tempo é um objeto de magia dura. Nós sabemos claramente o que ele faz e compreendemos muito bem as regras que se aplicam para o uso dele. Porém, a magia que é posta dentro do vira-tempo é uma magia suave. Nós temos algum conhecimento dela, entendemos algumas de suas regras, mas não sabemos exatamente como ela existe, de onde que ela veio e como que funciona exatamente. Ela existe porque existe e faz o que faz porque faz. Sacaram? Bom, agora que vocês já entenderam isso, a gente pode continuar. O uso dos viratempos era limitadíssimo. O bruxo ou bruxa que utilizava esse objeto mágico só podia permanecer no passado por 5 horas. Além disso, havia centenas de leis que protegiam e limitavam a utilização dos viratempos. Apenas o Ministério da Magia concedia permissão para utilizá-los e, mesmo assim, eles deveriam ser usados apenas para resolver problemas mais triviais como o gerenciamento de tempo, e nunca para propósitos maiores ou mais importantes. Porque, embora voltar no passado por uma única hora não fosse tão potencialmente perigoso quanto pular 5 séculos, por exemplo, ainda assim, essa viagem poderia causar consequências dramáticas. E o Ministério da Magia buscava as garantias mais rígidas
para permitir o uso desses objetos raros que continham tanto poder dentro deles. Agora, compreendendo o quão sério era a utilização de um vira-tempo, a gente passa a ter uma noção bem mais clara do tanto que a professora McGonagall confiava na Hermione. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, enquanto ela explicava para Harry o que era o vira-tempo, a Hermione diz que tinha ganhado o objeto mágico de McGonagall. E ela disse mais: a professora me fez jurar que não contaria a ninguém. Ela teve que escrever um monte de cartas ao Ministério da Magia para eu poder usar isso. Teve que dizer que eu era uma aluna modelo e que nunca, nunca mesmo usaria o vira-tempo para nada a não ser para estudar. E eu o tenho usado para voltar no tempo e poder reviver as horas, e é assim que assisto a mais de uma aula ao mesmo tempo, entende? Eu imagino que o Ministério não aprovaria o uso de um vira-tempo para qualquer adolescente, mesmo sob os cuidados e responsabilidade de uma professora tão respeitada como a professora McGonagall. E nem acredito que a professora McGonagall teria escrito todas aquelas cartas pedindo aprovação para o uso de um vira-tempo para qualquer estudante de Hogwarts. Isso só mostra que Hermione Granger era mesmo diferente de qualquer outro estudante na escola naquele tempo. Ela era outro nível, galera. De qualquer forma, nós sabemos que, sugerido por Dumbledore, Hermione acabou tendo que violar as leis do Ministério com relação ao uso do vira-tempo. Ela teve que usar ele para outro fim que não era gestão de tempo para os estudos. Nós sabemos que ela e o Harry voltaram 3 horas no passado para salvar Sirius Black de um destino terrível por um crime que ele não tinha cometido. Sirius tinha sido condenado a receber o beijo do Dementador. A alma dele ia ser sugada por aquelas criaturas terríveis e se perderia para sempre, deixando ele completamente vazio, sem lembranças, memórias e sentimentos. A própria pessoa que o Sirius era iria desaparecer de dentro dele com o beijo do Dementador. Além de salvarem Sirius, Hermione e Harry também salvaram o Bicuço, o hipogrifo que tinha sido executado por determinação do Ministério por ter atacado o Draco Malfoy, que tinha insultado a criatura mágica que era extremamente orgulhosa por natureza. E aí, quando a gente para avaliar tudo o que aconteceu nessa experiência de Hermione e Harry, a gente consegue aprender bastante sobre a viagem no tempo no mundo bruxo. E aí uma dúvida que eu vejo que muita gente ainda tem, e eu percebo que essa dúvida é causada pela sequência de cenas do filme de Prisioneiro de Azkaban, é se Hermione e Harry realmente alteraram o passado para que o presente fosse modificado, ou se eles apenas descobriram que as coisas tinham acontecido de uma forma diferente do que eles pensavam que tinha acontecido. Por exemplo, eu já vi gente pela internet achando que o Bicuço nunca foi executado em primeiro lugar, e que na realidade ele tinha fugido antes do Carrasco aparecer. Então eles pensam que o que Harry, Hermione e Rony viram foi o Carrasco desferir o golpe de machado numa das abóboras que estavam no quintal da cabana do Hagrid. E como eles estavam de longe, eles acharam que o golpe tinha sido dado no hipogrifo, fazendo eles pensarem que ele tinha realmente morrido, quando na verdade não tinha. Além disso, no livro, Harry, Hermione e Rony apenas ouvem o barulho do machado acertando o Bicuço. Eles não veem a execução acontecer. E isso também pode contribuir para que alguns pensem que na verdade o Bicuço não foi executado da primeira vez. Porém, o Bicuço realmente morreu da primeira vez, galera. Tanto que o próprio Dumbledore diz para Hermione que se eles fossem bem-sucedidos na missão, talvez mais de uma vida inocente seria poupada naquela noite. Ele estava se referindo claramente ao Bicuço. E Harry entende isso momentos depois deles voltarem no tempo. Hermione diz para ele que ela não tinha entendido o porquê de Dumbledore ter mandado eles voltarem 3 horas no tempo. E aí Harry diz o seguinte: Dumbledore acabou de dizer que a gente poderia salvar mais de uma vida inocente. Então, fez-se a luz no cérebro de Harry. Hermione, nós vamos salvar Bicuço. Mas como é que isso vai ajudar Sirius? Perguntou Hermione. Dumbledore disse: acabou de nos dizer onde fica a janela da sala de Flitwick, onde prenderam Sirius. Temos que voar no Bicuço até a janela e salvar Sirius. Ele pode fugir no hipogrifo, eles podem fugir juntos. Então está muito claro, galera, o Bicuço realmente morreu da primeira vez e Dumbledore queria que Hermione e Harry salvassem ele. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara
é que a viagem no tempo em Harry Potter segue uma regra que às vezes pode ser complexa de entender e até bugar um pouco a nossa mente. Essa regra é a seguinte: qualquer coisa que acontece como resultado da viagem no tempo passa a ser fato e parte da primeira realidade, a realidade antes da viagem no tempo. Significa que uma vez que você volta no tempo, qualquer coisa que você faz de volta no tempo aconteceu na primeira vez de qualquer maneira. Sacou? E a gente viu isso acontecer em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, por exemplo. Antes da viagem no tempo, a realidade do presente era que o Bicurso tinha morrido. Porém, quando Hermione e Harry retornam da viagem no tempo, a realidade do presente era que o Bicurso nunca morreu. Ele fugiu antes de ser executado. Sacaram? Isso porque Harry e Hermione voltaram no tempo e salvaram ele. E aí tem mais um aspecto que é importante a gente observar. No livro, quando Hermione e Harry estão no passado, eles fogem para dentro da cabana do Hagrid para se esconder do Lupin, que estava transformado em lobisomem naquele momento. Isso inclusive nem tem no filme, é só no livro mesmo. Harry deixa Hermione e Bicurso na cabana do Hagrid e vai em direção ao lago onde Sirius, Hermione e ele mesmo foram atacados pelos Dementadores. No filme, inclusive, Hermione nem tá junto na hora do ataque dos Dementadores. Nesse ponto, o livro diz o seguinte, olha só que coisa interessante, galera. O lago estava cada vez mais próximo, mas não havia sinal de ninguém. Na margem oposta, Harry vislumbrou minúsculos pontos prateados, suas próprias tentativas de produzir um patrono. Havia uma moita bem na beirinha da água. Harry se atirou atrás dela e espiou desesperado entre as folhas. Na margem oposta, os reflexos prateados de repente se extinguiram. Uma mescla de terror e excitação percorreu seu corpo. A qualquer momento agora. Vamos, murmurou, olhando com atenção para os lados. Onde é que você está? Papai, anda! Mas não veio ninguém. Harry ergueu a cabeça para olhar o círculo de dementadores do outro lado do lago. Um deles estava despindo o capuz. Estava na hora do Salvador aparecer, mas ninguém ia aparecer para ajudar dessa vez. E então, a explicação lhe ocorreu. Ele compreendeu. Não vira ao pai, vira a si mesmo. Harry se precipitou para fora da moita e puxou a varinha. Specto Patronum, berrou. Harry reconheceu que ele precisaria executar o feitiço do patrono para salvar a si mesmo, seu padrinho e Hermione dos Dementadores. E aí a mente dá uma bugada, né? Algumas perguntas começam a surgir rapidamente. Peraí, como é que Harry viu a si mesmo? Isso não faz sentido. Naquele momento presente em que ele estava sendo atacado pelos Dementadores, ele não tinha voltado ao passado ainda. Como poderia ser ele ali conjurando o patrono? Quem era aquela pessoa? Essas são perguntas justas e perguntas que eu já ouvi bastante por aí. Mas mais na frente no livro, quando Harry explica para Hermione o que tinha acontecido, ela diz para ele que um patrono capaz de espantar todos aqueles Dementadores era uma magia muito adiantada. E aí Harry responde o seguinte para ela: eu sabia que podia fazer isso desta vez, porque já tinha feito antes. Então não tem pra onde fugir, galera. De alguma forma, Harry sabia que ele mesmo tinha conjurado aquele patrono para salvar ele mesmo, Sirius e Hermione dos Dementadores. Isso era tão verdade, era tão parte da história e do presente dele, que de uma forma quase inexplicável ele foi capaz de sentir isso. E aí, mais uma vez, eu me lembro do ciclo do ovo e do beija-flor dentro do vidro de cristal em forma de sino lá no departamento de mistérios, na Sala do Tempo. A partir do momento que Hermione e Harry interferiram no tempo, todos aqueles acontecimentos de passado e presente se misturaram em um só, se tornando parte da realidade deles. Era como se agora eles tivessem ativado um ciclo do tempo e em qualquer momento que alguém voltasse no passado para ver esses acontecimentos, veriam a mesma coisa acontecendo sempre. Isso, senhoras e senhores, é magia suave. Lembram que eu expliquei sobre isso mais atrás aqui no vídeo? A gente nunca vai ser capaz de explicar exatamente como que foi possível Harry ver a si mesmo naquele presente. Nem ele mesmo foi capaz de explicar esse acontecimento. Isso aconteceu, porque a magia do tempo de alguma forma inexplicável funciona assim. Saul Croker, aquele funcionário do Departamento de Mistérios que trabalhou toda a sua vida estudando o tempo, disse o seguinte: assim como a mente humana não pode compreender o tempo,
também não pode compreender o dano que resultará se presumirmos adulterar suas leis. E aí, fez sentido? Agora, é importantíssimo dizer que, embora Harry tenha reconhecido que ele viu a si mesmo, quando ele se viu pela primeira vez, ele não reconheceu que era ele mesmo. Ele achou que era o pai dele, que de alguma forma tinha aparecido para salvar o filho e o melhor amigo. Então, nesse sentido, Harry e Hermione não violaram a lei da viagem no tempo que dizia que o viajante não podia ser visto. Hermione explicou para Harry sobre essa lei quando Harry avistou Pedro Pettigrew em sua forma de rato nas mãos de Rony e quis ir até lá para capturar ele. Ela disse: "Não, você não entende? Estamos violando uma das leis mais importantes da magia. Ninguém pode mudar o tempo. Você ouviu o que Dumbledore falou. Se formos vistos, mas só seríamos vistos por nós mesmos e por Hagrid", disse Harry. "Harry, que é que você faria se visse você mesmo entrando pela casa de Hagrid?", perguntou Hermione. "Eu acharia que tinha ficado maluco", respondeu Harry. "Ou acharia que estava usando magia das trevas." "Exatamente", disse Hermione. "Você não entenderia. Você poderia até se atacar, você não entende? A professora McGonagall me contou as coisas horríveis que aconteceram quando bruxos mexeram com o tempo. Montes deles acabaram matando seus eus passados ou futuros por engano." E aí, nesse momento, eu já sei a perguntinha que alguns de vocês já têm em mente. Mas, Bruno, o Sirius viu Harry e Hermione e nada aconteceu. Sim, mas isso porque Sirius não viu os dois Harrys e as duas Hermiones juntas, ao mesmo tempo. Ele viu apenas os dois viajantes, então ele não fazia ideia de que havia dois Harrys e duas Hermiones naquele momento. Sacou? Então eu acho que agora a gente já consegue recapitular tudo e identificar algumas das leis da viagem no tempo e como que essa viagem funciona no universo mágico de Harry Potter, assim como sobre como funcionava o vira-tempo. Número 1. Quando um bruxo ou bruxa viaja no tempo e retorna para o presente, ele envelhece o número de anos da viagem dele. Por exemplo, se um bruxo viajasse do ano 1800 para o ano 1750, ao retornar para o seu presente, no ano 1800, ele teria envelhecido 50 anos. Sendo assim, eu fiz uns cálculos aqui com base na agenda de aulas da Hermione no terceiro ano. E se os meus cálculos estiverem corretos, e eu acho que eles estão, ela usou o vira-tempo o suficiente para somar 180 horas de viagem, mais as 3 horas da viagem para salvar os Sirius. Então seriam 183 horas. Dividido isso por 24 horas, vamos concluir que Hermione envelheceu um total de 7,625 dias com todas aquelas viagens, ou seja, quando ela completou aquele ano, ela tinha envelhecido uma semana a mais do que o normal. Número 2, o período mais longo que pode ser revivido sem a possibilidade de danos graves ao viajante ou ao próprio tempo é o período de cerca de 5 horas. Número 3, o viajante do tempo não pode ser visto. Vimos que coisas terríveis aconteceram depois que Eloise Mintumble retornou do passado. Nada menos que 25 descendentes de pessoas que conheceram Eloise simplesmente desapareceram do presente, como se nunca tivessem nascido. E isso muito provavelmente aconteceu porque ela interagiu com pessoas no período em que ela esteve presa no passado, naqueles 5 dias. Número 4, os viratempos eram feitos contendo feitiços de reversão de hora única muito perigosos e instáveis, que eram colocados dentro de pequenas ampulhetas encantadas que podiam ser usadas no pescoço de um bruxo ou bruxa. Essas pequenas ampulhetas podiam ser giradas de acordo com o número de horas que o usuário desejava reviver. Por exemplo, se a pessoa quisesse voltar 3 horas no passado, bastava ela dar 3 voltas na ampulheta encantada. Esses feitiços de reversão de hora única vinham da magia do tempo. Número 5, o uso de viratempos era limitadíssimo. O bruxo ou bruxa que utilizava esse objeto mágico só podia permanecer no passado por 5 horas. Além disso, havia centenas de leis que protegiam e limitavam a utilização dos viratempos. Apenas o Ministério da Magia concedia permissão para utilizá-los, e mesmo assim, eles deveriam ser usados apenas para resolver problemas mais triviais,
como o gerenciamento de tempo e nunca para propósitos maiores ou mais importantes. É importante lembrar que em Harry Potter e a Ordem da Fênix todo o estoque de viratempos do Ministério foi destruído durante a Batalha do Departamento de Mistérios. Isso aconteceu cerca de 3 anos depois que Hermione recebeu permissão para usar um desses objetos mágicos em Hogwarts. Falando sobre esse momento e sobre o porquê teria decidido destruir os viratempos, a autora J.K. Rowling disse o seguinte numa publicação no antigo site Pottermore no dia 10 de agosto de 2015. Eu fui muito despreocupada no assunto da viagem no tempo em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Embora não me arrependa, Prisioneiro de Azkaban é um dos meus livros favoritos da série, isso abriu um vasto número de problemas para mim, porque afinal, se os bruxos pudessem voltar atrás e desfazer problemas, onde estariam minhas tramas futuras? Resolvi o problema para minha própria satisfação em etapas. Em primeiro lugar, fiz com que Dumbledore e Hermione enfatizassem o quão perigoso seria ser visto no passado, para lembrar o leitor que poderia haver consequências imprevistas e perigosas, bem como soluções na viagem do tempo. Em segundo lugar, fiz Hermione devolver o único viratempo que já entrou em Hogwarts. Em terceiro lugar, esmaguei todos os viratempos restantes durante a batalha no Departamento de Mistérios, removendo a possibilidade de reviver até mesmo curtos períodos no futuro. Este é apenas um exemplo de como, ao escrever romances de fantasia, deve-se ter cuidado com o que se inventa. Para cada benefício, geralmente há uma desvantagem. Por fim, eu sei que muita gente nem sequer considera os acontecimentos de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, mas existem algumas coisas que acontecem na peça que eu acho importante serem mencionadas nesse vídeo aqui, porque podem causar alguma confusão. Então eu não vou contar detalhes da história da peça porque não é o objetivo desse vídeo, mas, como eu disse, alguns pontos valem a pena serem mencionados. Primeiro, mesmo com a autora J.K. Rowling tendo reafirmado que todos os viratempos foram destruídos durante a batalha do Departamento de Mistérios, e apesar de todas as regras muito bem estabelecidas na série de livros de Harry Potter sobre o uso dos viratempos, a peça de Criança Amaldiçoada apresenta algo completamente diferente disso. A peça diz que em 2020 2 outros tipos autênticos de viratempo foram criados, ou seja, isso sugere que todos os outros viratempos que existiram na série de Harry Potter não eram autênticos viratempos. O protótipo, um desses 2 novos viratempos criados, permite que o viajante do tempo fique no passado por apenas 5 minutos, enquanto que o modelo aprimorado permite que ele fique no passado pelo tempo que quiser e retorne ao futuro quando quiser. E por último, em Criança Amaldiçoada, alguns personagens voltam ao passado diversas vezes e com uma distância de vários anos. Porém, quando eles retornam ao presente, eles não envelhecem 1 ano sequer, algo que é completamente oposto ao que o próprio canon de Harry Potter nos explica com textos oficiais da própria autora no site do Wizarding World. Para aqueles que ainda se perguntam o porquê de vários fãs da comunidade de Harry Potter terem sérios problemas com Criança Amaldiçoada, isso é apenas uma pequena demonstração do porquê. E aí, meus bruxos, o que vocês acharam desse vídeo? Eu sempre achei a viagem no tempo em Harry Potter um dos temas mais complexos de explicar. Espero que eu tenha conseguido ser claro e que vocês tenham compreendido tudinho. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o assunto, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito, além de me motivar a continuar criando conteúdos como esses para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, basta clicar nesse botãozinho aqui e pronto, você já passa a ser um inscrito aqui no Wizarding Bruno. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, fui!